outro judeu, mas pela função que ele exercia, ele era odiado. Na visão humana, um homem que deveria ser rejeitado, um homem que Cristo de maneira alguma deveria chamar, deveria buscar. Ele que é chamado Levi nos outros evangelhos, no evangelho que ele mesmo escreve, ele se auto-intitula como Mateus. Levi, ele se auto-intitulou Mateus, que é dom de Deus. Levi, por sua vez, significa vinculado, ligado ou único. Logo, ao ser chamado por Jesus, Mateus, ele deixa tudo aquilo em que ele estava vinculado, ele abandona tudo aquilo que ele estava ligado, e ele deixa de se sentir o único para viver o dom de Deus. Mateus abandona tudo aquilo que para ele era ganho e passa a seguir Cristo Jesus. Mateus, ele vai escrever o seu evangelho aproximadamente em 50 a 75 depois de Cristo. Ele vai escrever para um público-alvo, os judeus que se converteram ao cristianismo. Então Mateus escreve este evangelho e ele relata desde o princípio a divindade e a soberania de Cristo Jesus. A intenção de Mateus em todo momento era revelar para aqueles judeus, Andréia, Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o cumprimento das profecias. A intenção de Mateus, Michela, era dizer: sabe quando Isaías disse que uma virgem conceberia? Ela estava falando dele. Sabe quando Isaías disse que um menino nos nasceria e que sobre ele estaria todo o poder dos principados e potestades, e que ele seria conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz? Mateus estava dizendo: é sobre ele. Então Mateus, ele tinha apenas uma intenção: revelar que Cristo Jesus era o cumprimento das profecias. É por isso que Mateus inicia o seu evangelho no capítulo de número 1 dizendo: o santo evangelho segundo escreveu Mateus, a genealogia de Jesus. Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, e ele vem com as 14 gerações até chegar em Jesus Cristo, porque o mesmo profeta Isaías escreveu dizendo: pois um ramo brotará da casa de Jessé, e a virgem conceberá. Então ele aponta a todo instante para Jesus Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os evangelhos têm apenas uma intenção: apontar Cristo Jesus e a sua soberania. É por isso que João, no capítulo 14, diz que Jesus, conversando com os seus discípulos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele se revela em meio aos escritos do evangelho. Mateus, ele é minucioso, e o evangelho de Mateus está entre os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, que se repetem: o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos. Então Mateus, ele tem um propósito. Vamos lá, me ajuda a pregar. Mateus, ele tem um propósito: revelar Cristo Jesus como o Messias aguardado, revelar Cristo Jesus como o cumprimento das Escrituras. E lendo o evangelho de Mateus, eu me pergunto:
Onde foi que nós nos perdemos? Que Cristo Jesus deixou de ser suficiente dentro das nossas congregações, no meio dos nossos cultos. Nós colocamos fumaças, colocamos lâmpadas, nós fazemos movimentos espirituais forçados, cai 5 aqui, cai 8 ali, profetiza 3K, é tapinha para cá, é pulinho para lá, e Cristo Jesus deixando de ser pregado. Mas a igreja do primeiro século permanecia em um caminho. Qual? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham comunhão, Michela. Eles estavam juntos no partir do pão. Eles oravam ao Senhor e eles viam sinais e maravilhas. Sabe por que acabou os sinais e maravilhas em nosso meio? Porque não há mais perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós abandonamos o verdadeiro evangelho e estamos como meninos sendo levados por qualquer vento de doutrina. Aí você me pergunta, pregador, o que isso tem a ver com Mateus capítulo 16? Glória a Deus. O que é que isso tem a ver com o versículo 24? Pai. O que é que tem a ver? Vamos trabalhar dentro do texto. Após Jesus perguntar para os seus discípulos, Mateus capítulo de número 16, o verso é o de número 13. Quem dizem ser o filho do homem? Qual a pergunta, igreja? Vamos lá, Mateus 16, 13. Quem dizem ser o filho do homem? Então a pergunta de Jesus é uma pergunta simples e objetiva, Kleber. Não tem outra resposta. É uma pergunta simples e objetiva. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse ele: e vós? Aleluia. Quem dizes que eu sou? Aleluia, Senhor. Vou repetir. E vós? Quem dizes que eu sou? Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus na nossa geração. E tu, quem dizes que eu sou? A porta aberta, a chave da casa, a chave do carro. E tu, quem dizes que eu sou? Tu é amor. Eu sou teu lindinho, Jesus. E tu, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem dissestes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, ou no grego tu és Petro, fragmento de pedra. Conjecture comigo, Jesus batendo em seu peito, dizendo: sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha aqui para mim que eu vou te revelar algo nesta noite. A porta que Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo, e ó, a porta da igreja. Não, ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão sobre a. Vou tirar o microfone e vou descer. Não é o inferno que vai vir contra nós, é nós que estamos indo em direção ao inferno para saquear as almas que lá estão. E enquanto o inferno tentar resistir, nós lembraremos da rocha verdadeira e da
nós vamos rumo às portas do inferno e elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Satanás, ele até tentou, ele pode colocar cadeado, ele pode colocar demônios na porta, mas a igreja de Cristo segue firme rumo ao alvo. Nós não iremos abandonar as almas, nós não iremos abandonar as ovelhas perdidas, nós seguiremos. Aleluia. No mesmo texto, Deus fiel. Jesus revela que tem que morrer. Olha aí, Deus. Aí Pedrão olha para ele e fala: de forma alguma eu morro em teu lugar. O mesmo Pedro que acabou de ter algo revelado pelo Espírito vai ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas vós que são dos homens. Em outras palavras, para trás de mim, Satanás, tu está na carne, E aí? entra no Espírito, sai da carne, Pedro. É onde nós entramos no versículo 24. Então disse Jesus aos seus Discípulos. se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua Cruz. e siga-me. Quando nós falamos de cruz, nós pensamos em fardo, peso. Nós pensamos que Jesus está dizendo: vocês devem tomar a cruz e suportar o fardo. Jesus não está falando sobre fardos. Nós ouvimos muito isso: eu estou com a cruz nas costas e está pesada, minha cruz é muito pesada. Mas Jesus não está falando sobre peso, Ele está falando sobre renúncia. Se alguém quiser vir após, ou seja, Jesus está dizendo: eu estou indo na frente, mas quem quiser vir depois, Deus e o mistério. negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, Perdê-la. pois aquele que quiser salvar a sua vida. Então Jesus está dizendo: vocês querem vir após mim? Quem aqui quer chegar no céu? Quem aqui se alegra quando escuta: as ruas são de ouro e de cristais? Quem aqui se alegra quando escuta: oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus? Quem se alegra? Só que aí tem um antes. Por quê? O céu é depois. Diga: o céu é depois. Tem um antes. Aquele que quiser vir após mim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou e vos preparei lugar, para que quando eu voltar, buscarei vocês e vocês estejam comigo onde eu estiver. Ainda que vocês saibam o caminho. Tomé levanta e diz: Senhor, nós não sabemos o. Jesus olha e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão. A mocidade louvou o que aqui hoje?
preciso morrer, 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 pra viver. Mas olha aqui pra mim, que lógica doida é essa, tio? Você morre pra viver? Diz pra mim, Fran, que lógica doida é essa? Eu vou morrer pra viver? Aí o cara está pregando e diz: aquele que quiser salvar a sua vida tem que perder. Meu Deus. Eu não estou entendendo, pregador. Eu não estou entendendo, Kaique. Qual é o negócio disso? Eu tenho que morrer para viver. Eu tenho que perder a minha vida para salvar. Eu tenho que diminuir para crescer. Eu tenho que ser o menor para ser o maior. Que loucura é essa? Que reino doido é esse? Aí Jesus continua: pois que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua? Olha aí. Então Jesus está dizendo: quando vocês estiverem aí sem mim, o Consolador vai ficar. Mas presta cá atenção, vocês vão estar aí, e no mundo que vocês viver, vocês vão ter sonhos, vocês vão ter metas, vocês vão ter cobiça, vocês vão ter a concupiscência da carne. A sua carne vai olhar e dizer: bebe, fuma, transa, cai mesmo, faz, porque é gostoso. Mas Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie às tuas vontades, abandona o seu eu, deixa a sua carne, deixa os seus sonhos, abandona as suas metas. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas dizendo: porque já não vivo eu, mas a vida que vivo na carne, vivo é na vida do Filho de Deus Pai, Jesus Cristo. Porque já não vivo eu. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, quando a gente ouve a palavra perder, nós pensamos em derrota. Olha aqui para mim, repete comigo. Quando nós ouvimos a palavra perder, nós pensamos em Derrota. Aí Saulo Scheller, que era judeu, fariseu, líder de um exército, aprendeu ao colo de Gamaliel, vai olhar e dizer: o que para mim era ganho, hoje eu considero como esterco, comparado ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Olha aqui para mim. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Os seus sonhos não são prioridades. Os teus planos não são prioridades. As suas metas não são prioridades. O seu dinheirinho não é minha prioridade. Eu morri para salvar a tua alma e para que você venha morar comigo no céu. Eu não morri para te dar carro, te dar casa. Eu não morri para te fazer o homem mais rico dessa terra. Eu morri para te fazer o homem que vai viver eternamente comigo no céu. Porque o reino do meu Pai não é comida e nem bebida. Glória a Deus.
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus está dizendo: você quer renunciar e seguir a mim? Olha aqui para mim. Qual é o caminho, Kaique? Jesus. Kaique, qual que é a métrica para a salvação? Jesus Cristo. Kaique, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Filho de Deus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Meu Deus! Mas Kaique, Jesus está falando que eu tenho que negar a mim? É porque no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Verdade, Pai. Não há coração quebrantado. Aleluia, Jesus. Espírito. Glória a Deus. Quem aqui quer ir ao céu? Vamos lá, sem medo? Todos, né? Aquele que quiser vir após mim. Vamos terminar essa pregação? Conclusão. Aquele que quiser vir Após mim, para onde? Onde ele está? no céu. Aquele que quiser vir após mim para o céu, negue-te a ti mesmo. Tome a tua cruz. Que cruz, Jesus? A cruz da renúncia. Você vai ter que abandonar os seus desejos. Você vai ter que abandonar os seus sonhos. Olha aqui para mim. Pedro, você teve a maior pesca da sua vida. Mas eu tenho um convite para você. Abandona aí e siga-me. Se seu patrão fala para você hoje: eu vou te dar 30 mil por mês, mas você não pode mais ir para a igreja, qual é a tua atitude? Eita! Pedrão, a maior pesca da vida dele, ele olha para os peixes e fala: não vale de nada comparado ao Cordeiro de Deus. Os teus sonhos não valem de nada comparados a Cristo Jesus. As minhas metas não valem de nada comparado a Cristo Jesus. Os 5 minutinhos de prazer não valem de nada comparado a Cristo Jesus. Eu vou negar o meu eu vou tomar a cruz e vou seguir ao Senhor Jesus. Até quando, Kaique? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou adore. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Só que enquanto ele não vem, Andréia, o louvor que a mocidade louva diz que passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãs terrestres esplendores, pois eu contemplo o meu lar. Tudo isso aqui vai ficar e para mim não vale de nada. Eu não estou dizendo para você que você não tem que conquistar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que lutar para ter. Não, mas eu estou dizendo que isso não pode ser a sua prioridade. Que a sua prioridade tem que ser o reino do Senhor Jesus. Buscar em primeiro o reino de Deus.